Olá, aqui é Bruno Romani, repórter do Link no Estadão. E nessa semana a gente conta no Link como a internet caminha para uma era de rostos falsos. Ou seja, rostos de pessoas que não existem, mas que têm um realismo assombroso. Existem várias maneiras de fazer isso, mas o principal motor por trás disso é a inteligência artificial. Tecnologia que é usada de diversas formas, né? Na saúde, exame de imagens, até o chatbot que conversa com a gente na internet. E também existem várias maneiras de criar rostos falsos na internet. Pode ser foto e pode ser vídeo. A principal forma de vídeos são os deepfakes, que você já deve ter visto por aí nas redes sociais, né? São vídeos divertidos, com a cara de uma pessoa no corpo de outra. Você certamente já viu isso. Para contar melhor e ensinar a gente o que é um deepfake, como os deepfakes nascem, para onde eles vão, o que eles podem causar no discurso político e na democracia na internet, a gente recebe hoje aqui na TV Estadão o Bruno Sartori. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, você. O Bruno é jornalista e ele se define como deepfaker, ou seja, um criador de deepfakes. Várias das criações do Bruno, principalmente sátiras políticas, rodam no Twitter, fazem muito sucesso, né, Bruno? Geralmente o conteúdo humorístico por trás da questão política faz com que o conteúdo gire bastante pelos perfis da internet. Uhum. E antes da gente começar a discussão sobre qual é o perigo ou quais os potenciais usos do deepfake, vamos dar um passo atrás e começar pelo básico. Eu queria que você explicasse para o nosso leitor o que é um deepfake e como que ele nasce. Então, deepfake ele é uma técnica de síntese de imagens e sons. A gente consegue, por meio de inteligência artificial, criar imagens e sons que nunca existiram de uma forma bastante realística. Então, isso aí a gente usa essas redes neurais que analisam bancos de dados e a partir desses bancos de dados elas conseguem emular rostos de pessoas em outros vídeos de uma forma bem realística. Meu muito obrigado a todos. Acima de tudo, os nova-iorquinos. O Brasil acima de sempre. De todos. Você tem ali um algoritmo específico para isso, que ele você precisa de milhares de fotos de um mesmo rosto, né? E esse algoritmo, então, ele analisa o rosto e aí ele consegue levar um rosto de um corpo para o outro? Então, nós temos duas redes neurais. Uma rede que ela é uma rede que cria as imagens a partir de um banco de dados e temos uma rede que ela vai verificar se essa imagem criada ela é verdadeira ou falsa e se ela está naquele banco de dados. Então, eu costumo dar esse exemplo de uma pessoa que falsifica dinheiro e uma pessoa que vai verificar se aquele dinheiro é verdadeiro ou falso. Quando essa primeira rede, ela analisa o banco de dados, ela vai tentar, a partir daquele banco de dados, criar uma imagem. Essa imagem, como ela ainda está aprendendo, é uma imagem que vai sair com a qualidade bem ruim. Então, quando ela mandar para a nossa rede verificadora, ela vai olhar naquele banco de dados, vai perceber que aquela imagem não pertence a ele e vai falar, olha, é falso. Isso vai fazer com que a primeira rede tente novamente e ela vai ter que melhorar o resultado dela. Então, quanto mais ela tenta, quanto mais ela aprende, melhor ela vai ficando. É mais ou menos como um aprendizado humano. Quanto mais a gente pratica uma atividade, melhor a gente vai ficando nela. E da mesma forma é a rede. Então, se você tem uma pessoa falsificando dinheiro, uma pessoa verificando se o dinheiro é verdadeiro ou falso, você vai obrigar aquela pessoa que falsifica a ir melhorando as técnicas dela. Uhum. E isso acontece com as nossas redes. Uhum. E lembrando que essas redes neurais que o Bruno se refere, elas foram criadas como um trabalho acadêmico, se eu não me engano, por volta de 2016, uma tecnologia nova, que são as GANs, né, Bruno? E como é que você teve contato, como é que você chegou ao deepfake, a essa inteligência artificial? Eu já produzi um trabalho humorístico na minha cidade, com troca de rosto de políticos, eu fazia essas peças humorísticas, só que era um conteúdo, assim, bem mais... como eu diria, bem menos profissional. E para melhorar o meu trabalho, eu busquei outras técnicas, sempre buscava e acabei topando em um fórum do Reddit com a tecnologia, na semana que ela havia sido lançada. Uhum. E a partir daí eu fui aperfeiçoando, aprendendo para poder usar no meu trabalho e foi assim que eu tive o primeiro contato com a tecnologia. Legal. E em termos assim, de hardware, o que você precisa
que tipo de computador você precisa ter e qual é o tempo que demora para você criar um vídeo sofisticado, um que seja difícil identificar que seja um deepfake. Então, basicamente qualquer computador com uma GPU, ele consegue fazer um treinamento de rostos. O que acontece? Depende da potência do computador para a gente ter uma qualidade alta nesse modelo treinado. Então, se a pessoa tem um computador mais fraco, ela vai passar muito tempo treinando e não vai ter um produto com nível adequado. Atualmente eu uso uma GPU bastante poderosa e com essa GPU, a depender do modelo que eu precise, vai de 2 a 8 dias. Se for uma coisa altamente sofisticada, 8 dias é o suficiente para a gente ter um rosto perfeito. Agora, se é uma coisa mais para a internet, para brincar, que aceita uma qualidade menor em vídeo, então 2 dias a gente já tem um produto satisfatório. E o que só para o leitor leigo, o que é uma GPU? Só para a gente ver. Uma GPU é uma placa de vídeo que faz o processamento de dados dessa inteligência artificial. Ele faz esses cálculos matemáticos e com eles são possíveis resolver os problemas desses algoritmos para poder gerar o nosso conteúdo. E vamos dizer assim, não é possível criar um deepfake com qualquer rosto, porque como você disse, a gente precisa ter milhares de imagens da mesma pessoa. Então, se você tem poucos exemplos, digamos assim, que você quer criar um deepfake com o meu rosto, você não vai encontrar muitas fotos. É possível criar com poucas fotos ou não? Ou só realmente com milhares de exemplos? Olha, ser possível é. Só que o que acontece? Por exemplo, quando você ensina, a máquina aprende como aquele rosto funciona. Se você dá a ela um exemplo apenas de rostos com a boca fechada, por exemplo, você não vai conseguir emular aquele rosto falando, porque o computador não sabe como é aquele rosto gesticulando. Então, dependendo do contexto, se for para pegar o seu rosto e colocar em uma pessoa que não está falando nada, é possível. Entendeu? Agora, se a gente quer colocar o seu rosto falando, já não é, porque eu não tenho exemplos de como é que funciona o seu rosto gesticulando. Eu sou Lula da Silva. Fotos disponíveis, dependendo de quem você quer criar, elas estão em abundância na internet. E você disse que você teve acesso aos algoritmos no Reddit, ou seja, qualquer um pode criar deepfake ou não? Precisa de algum tipo de técnica especializada? Conta um pouco mais sobre isso. Então, eu acredito que primeiro o usuário tem que ter uma GPU boa, porque se ele não tiver, ele vai ter resultados ruins. Então ele vai estar só fazendo uma montagem ruim, não vai chegar a enganar ninguém se é esse o intuito dele, ou produzir um conteúdo bacana. O segundo passo é ter uma ideia do que ele está fazendo, porque não adianta você, por exemplo, entregar para uma pessoa os ingredientes de um bolo se a pessoa não sabe cozinhar. Ela vai misturar ali de uma forma errada e não vai ter um resultado bom. Da mesma forma é a tecnologia. Se você não souber o que você está fazendo, você não vai chegar a um resultado bom. Então a gente tem esses dois limitadores, tanto a GPU, que geralmente é muito cara, quanto a saber como utilizar esses dados, essas configurações para chegar a um conteúdo bom. Claro. E para quem é leigo, é possível identificar quando algo é um deepfake? Claro que o satírico é óbvio que a gente vai identificar que se trata de um trabalho artístico, de um conteúdo que foi gerado ali. Mas no caso da criação de uma deepfake, colocando uma pessoa numa situação aparentemente normal, assim, existe alguma forma que a olho nu a gente consiga identificar que algo é um deepfake ou não? Isso depende de quem criou esse conteúdo, porque a depender do vídeo, de quem criou, é que a gente vai ter esse tipo de situação. Por exemplo, se não houver um treinamento suficiente, o rosto ele vai ficar mais embaçado em relação ao vídeo de fundo, ou vai ficar mais nítido que o vídeo de fundo, então a gente tem essa diferença. No recorte, porque é feito só do rosto. Nesse recorte do rosto pode haver também indicação de que ali há diferença de cor de sombra, entendeu? Então a gente pode olhar ali. A depender também de quem faz, pode haver duas sobrancelhas, uma por cima da outra. Os olhos, eles ficam em direções adversas, então esses são indicativos que podem haver uma manipulação nessa imagem. Mas como eu disse, a depender de quem cria, você não consegue perceber isso. Isso já é superável e dentro de 6 meses a 1 ano vai tá perfeito. Ninguém vai conseguir dizer, nem mesmo quem cria, que aquilo ali é um conteúdo manipulado. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. A gente está falando de um negócio que é muito diferente, muito futurista, quase, você tirar o rosto de uma pessoa e colocar perfeitamente no corpo de outra. E é óbvio que a gente já consegue pensar no estado atual da internet 1000 usos horríveis para essa tecnologia. Eu te pergunto, para que serve o deepfake, além do uso satírico ou desses usos horríveis que a gente já está pensando aqui? A gente pode usar a tecnologia, por exemplo, como já tem utilizado para diagnóstico de câncer. Então, a tecnologia pode ser utilizada dentro da medicina, dentro de outros campos. Depende do uso, é como qualquer outra tecnologia. Pode ser usada tanto de forma adequada quanto não. Eu vejo com deslumbre para a questão do entretenimento. Hoje a gente tem aí serviços de streams em que a gente vai apenas fazer um upload de uma foto do nosso rosto e dentro daquele seriado ou novela que a gente está assistindo estaremos nós atuando. Então isso é muito Black Mirror. A gente vai se ver dentro dos seriados, dentro dos filmes. Você vai assistir um filme dentro de um cinema daqui a uns anos e você vai estar naquele filme. Dentro dos jogos, você vai estar ali jogando. Então isso traz para mais próximo do telespectador. A comunicação, por exemplo, as chamadas de vídeo, nós estaremos aqui conversando em português e um telespectador lá na China vai estar vendo a gente falando no nosso timbre de voz, porque o deepfake não é apenas para imagem. A gente falando no nosso timbre de voz em mandarim, gesticulando em mandarim. Então vai ser uma revolução também na tecnologia. A gente pode estar transmitindo isso aqui para 214 países ao mesmo tempo, na língua de cada país. E ainda voltando nas técnicas para identificação, você passou algumas ali para a gente, existe, quando a gente atinge um nível de sofisticação muito alto da rede neural e que ela realmente consegue produzir um vídeo muito realista, a partir disso, existe algum tipo de software que seja uma espécie que consegue fazer, ainda assim consegue fazer análise e provar que determinado vídeo é fake ou não? Estão tentando criar outra inteligência artificial que consiga detectar. Eu já testei algumas. O que acontece? É uma faca de dois gumes. Quando você tem uma rede que verifica se aquilo é verdadeiro ou falso, você força a rede que cria a melhorar. Então, você pode criar um programa que vai encontrar os vídeos até aquela data de criação, só que aí eles vão ser melhorados. Então, você vai passar a ter deepfakes melhores, mais realísticos e mais fáceis de enganar. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Coisa é uma evolução, né? Um negócio evolutivo, você está criando ali um vírus cada vez mais poderoso. Claro, eu consigo imaginar todos esses usos para o entretenimento também. O uso satírico que você faz, eu dou muita risada, me divirto muito. Mas, evidentemente, a inteligência artificial traz algumas preocupações quanto ao uso dela e, no caso específico do deepfake, tem preocupações não apenas do uso político, mas também um uso para, por exemplo, abalar a reputação de alguém. Você acha que o deepfake tem essa capacidade, tem esse poder de realmente distorcer o discurso dentro das redes sociais ou na internet? O que você acha? Eu acho que assim, nós temos fake news todos os dias. E com coisas assim surreais que há 10 anos atrás qualquer pessoa acharia um absurdo, hoje é levado para frente como verdade. A gente teve uma madeira de você sabe o que foi levado como sério. Kit gay, entendeu? A gente não precisa nem de vídeo para poder espalhar uma coisa falsa. Pode ser que com vídeos falsos a gente alarme mais a população se ela não estiver prevenida que esse tipo de conteúdo pode ser criado. Então, agora que o tema tem sido colocado mais em pauta, se a população não estiver alertada durante as próximas campanhas presidenciais, municipais, que existe essa possibilidade, é bem possível que vídeos assim vão fazer algum tipo de estrago. Mas se houver uma campanha de conscientização de mostrar, olha, isso aqui existe, é possível de fazer,
a gente abaixa esse nível, não que não vá ocorrer, as pessoas acreditam no que elas querem hoje, a era da pós-verdade está aí. Por mais absurdo que seja a situação, se aquilo é favorável à pessoa, ela vai acreditar, ela quer acreditar naquilo e não tem quem desminta. Então a gente tem que ver essas questões para analisar. O uso nas eleições de deepfakes te assusta agora já as próximas eleições municipais, ou você acha que o grande uso dessa tecnologia vai ser nas próximas eleições presidenciais? O que você acha? Eu acho que serão as presidenciais que irão dizer pra gente se a gente precisa ter medo ou não da tecnologia. Porque as municipais, geralmente, são verbas menores, esse conteúdo não é barato de se produzir, por mais que qualquer um produza, ele não é barato. E acho que a galera já está um pouco atenta também que existe na internet, que é onde esse conteúdo circula. Assim que surgir algum vídeo nesse estilo, o pessoal vai falar, olha, é falso aqui, outro vídeo assim, aí pode até mandar um dos meus com situações absurdas para a pessoa ver, olha, realmente aquilo ali é uma coisa que é fora de contexto. Até porque, geralmente, quando forem fazer um deepfake, vai ser uma situação inusitada, porque vão colocar as pessoas nesse tipo de situação. Você não vai colocar um político indo numa padaria que ele não frequentaria, você vai colocar um político numa situação constrangedora. Então, isso é um grande indicativo. A inusitabilidade daquele fato é que dá para você perceber se pode ter sido também manipulado ou não. Então você imagina que a gente tem então tempo para a gente preparar as pessoas para o que vem por aí, né? Sem dúvida. Então tá certo. Eu acho que assim, uma coisa que você falou de fake news, era pós-verdade, acho que uma coisa que aconteceu nos últimos 4 anos e é uma coisa que é até atribuída ao Donald Trump, né? Sim. Ele começa a chamar qualquer tipo de conteúdo, inclusive conteúdo jornalístico, de fake news. Fake news é um comportamento dele e a partir disso os apoiadores dele começam a desenvolver esse mesmo comportamento, ou seja, chamando qualquer coisa, conteúdo jornalístico verdadeiro, de fake news também. Você acha que os deepfakes podem ter esse mesmo efeito em conteúdo de vídeo? Ou seja, a partir de agora, tudo é deepfake agora? Sim, a gente pode aí ter no futuro deputados sendo pegos com dinheiro em malas e é deepfake, eu fui colocado. Então tem que haver também um pensamento por esse lado. Tanto quanto um vídeo pode ser manipulado, quanto um vídeo real ser tratado de falso. Então pode ser que ocorra também, mas a gente tem peritos forenses que vão saber dizer, olha, esse vídeo realmente não é falso, ele é verdadeiro. E você disse que não é barato criar uma deepfake. Dá uma estimativa pra gente, se eu quisesse te contratar para criar um deepfake mais perfeito que existe, quanto custa no mercado isso? Então, isso depende do tempo que a gente precisa para criar esse vídeo, do que é que você quer inserir ali, os ângulos que a gente precisa, se a gente precisa utilizar outras inteligências artificiais para melhorar a qualidade desse conteúdo. Então, vai da demanda também, da minha agenda. Então, cada profissional vai te passar um orçamento. A mim, compete verificar esses fatos. Dependendo, vai de 7 mil a 14 mil, dependendo do tipo de conteúdo, de quanto tempo ele tem. Então, varia de profissional e da qualidade que você quer nesse conteúdo. Quanto mais longo o vídeo e quanto mais situações aquele corpo, aquela pessoa está, fica mais complexo para produzir o vídeo? A complexidade está nas cenas. Se a gente tem mais cenas cortadas, ele é mais difícil de se fazer. Closes é mais difícil porque a gente tem que aumentar a qualidade desse conteúdo. Então, basicamente é isso. A gente verifica essas questões da cena, iluminação. É mais fácil produzir uma cena de 15 minutos num local só do que uma cena de 30 segundos em 3, 4 lugares. E voltando ainda agora para o uso eleitoral, você acha que de alguma maneira, porque é claro, quando cada nova tecnologia surge e ela causa, e a gente descobre quais são os potenciais usos dela, já surge a conversa sobre regulação. Você acha que de alguma maneira deepfake ou inteligência artificial deveriam ser regulados? E se sim, de que maneira?
Eu acho que a gente já tem legislação para penalizar o uso indevido de deepfake. Tanto difamação, dependendo da situação, calúnia, injúria. A gente já tem uso indevido de imagem, entendeu? Acredito que sim, vão tentar regulamentar, vão tentar aplicar penalidades mais duras em quem utiliza de forma incorreta esse tipo de conteúdo. Só que tem que haver um debate com a sociedade civil, né? Não pode ser feito de qualquer maneira, porque esse conteúdo, com certeza, ele vai ser, num primeiro momento, utilizado agora nas eleições, porém, logo à frente, a gente vai ter esse conteúdo utilizado em conteúdo pornográfico. Ele foi criado para pornografia e depois que ele tiver sido disseminado e qualquer pessoa realmente conseguir produzir, esses vídeos vão ser, assim, 99% sendo feitos com vídeos pornográficos. E quem vai sofrer? As mulheres. As mulheres serão as principais vítimas disso. Então, acredito que essa regulamentação ela vai surgir nesse momento, quando houver vítimas de conteúdo pornográfico, e aí sim eles vão passar para uma regulamentação. Tá certo, então, Bruno. Para a gente encerrar, eu queria duas coisas. Qual que é o seu deepfake que você criou favorito, a sua criação favorita? E eu queria saber se você tem algum gringo ou algum outro profissional que faz deepfakes que você gosta muito e qual seria um material legal, assim, de deepfake que essa pessoa já criou, assim. Então eu quero saber os seus favoritos, o seu próprio e o de outro... Então, o meu favorito, eu tenho dois, na verdade, que eu gosto muito. Um é o Bolsonaro cantando Xibombom, porque foi o que mais me deu trabalho, eu me superei, eu falei, não, eu preciso conseguir fazer isso, é um deepfake total, ele não é apenas o rosto. Analisando no tocante aos petralhas, querem me botar numa situação precária, me acusando de nepotismo canalhas, querem ver o Lula em uma penitenciária. E um outro que viralizou na internet com como eu digo, foi um viral muito inesperado, que foi o Bolsonaro e o Lula como as irmãs Paola e Paulina de A Usurpadora. Era o Lula ligando para o Bolsonaro, e aquilo viralizou de uma forma que eu não esperava. Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil. Então, você tá solto? Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo não. Ainda não acabou meu mandato. Esses são os meus dois deepfakes favoritos. E os apoiadores dos dois te atacaram? Não. Por incrível que pareça, eu agradei gregos e troianos. Gostaram, o pessoal gostou muito dos dois lados, porque ficou uma coisa muito irônica, muito engraçada. Esse tipo de situação foi logo depois que o Lula foi solto, então eu tive o time certo para fazer e por incrível que pareça, não houve xingamento de nenhum dos lados, nenhum. Em conteúdos anteriores já havia sido xingado, ameaçado e tudo mais, mas nesse não, o pessoal gostou pra caramba. Agora, profissional lá fora tem o Dr. Deepfakeson, ele produz muito conteúdo bacana, que tem um que eu gosto muito, que é a rainha cantando uma música do Eminem. Ela é acelerada, uma música acelerada, um produto bacana, eu gostei bastante. Legal. Bruno, obrigado mesmo por visitar a gente aqui no Estadão. Boa sorte com os próximos trabalhos, com os próximos deepfakes, ficamos aguardando. E eu quero novamente fazer o convite para você que está assistindo a gente, vai lá ler a nossa matéria, a gente não fala só sobre deepfakes, tem outros elementos, tem uma discussão ampla também sobre regulamentação, tem os especialistas estrangeiros falando, então fica aqui o convite e até a nossa próxima conversa sobre tecnologia aqui no Link. Tchau!